Michele Campagnani de Mendonça, desenvolvi meu pós-doutorado na Embrapa Gado de Leite com o projeto BPD 0048922, sob supervisão do Dr. Alexander Machado Awad, com o título Controle Biológico de Cigarrinha das Pastagens, usando o Uroclow SP como vetor de fungos entomopatogênicos. O Brasil possui o maior rebanho comercial bovino do mundo, sendo o maior exportador de carne bovina e o terceiro de leite no ranking mundial. Sendo a pecuária extensiva a sua principal fonte de produção, sendo, porém, atacada todos os anos por cigarrinha das pastagens, na qual faz a produtividade cair muito por conta da fitotaxia produzida pela toxina inserida em suas plantas, fazendo com que o gado seja prejudicado. E a principal forma de combate é o uso de agrotóxicos, na qual contamina os animais, os seres humanos, o ambiente e o solo. Uma alternativa é o uso de óleos vegetais, o controle biológico por meio de predadores, de parasitoides, vírus, bactérias e fungos entomopatógenos. Os fungos entomopatógenos, quando inseridos nas plantas, eles ficam protegidos contra os fatores abióticos, que são os principais dificultadores para a eficiência destes fungos. E eles servem também de proteção para as plantas contra patógenos e contra a predação direta por insetos pragas. Sendo assim, o objetivo deste pós-doutorado foi desenvolver novas biotecnologias ecologicamente sustentáveis de manipulação de sistemas agropecuários, visando o controle de insetos praga, utilizando os fungos Fusarium e Metarrhizium anisoplim, tendo Urocloa como vetor. Inserir no tecido vegetal os fungos pelo tratamento das sementes, avaliar a persistência dos fungos aplicados via endofítica nas plantas, avaliar a eficiência e interação dos insetos com estas plantas tratadas em casa de vegetação e campo. Na etapa 1, foi identificada a espécie de Fusarium sp, que foi Fusarium multicipes, o FMG CB 11443, que está depositada na coleção de micro-organismos da UFMG. A etapa 2 é o bioensaio em casa de vegetação com o Urocloa rusiziensis. O fungo Metarrhizium anisoplim e o fungo Fusarium multicipes, eles foram crescidos e foram tratadas as sementes de Urocloa rusiziensis. Essas sementes foram plantadas e após 60 dias os insetos foram coletados para a infestação dessas plantas para que fossem realizados os bioensaios. Os insetos, à medida que foram morrendo, eles foram desinfestados, plaqueados para identificação da causa mortis e ao longo do tempo as plantas também foram coletadas, desinfestadas superficialmente para o cultivo e para que pudéssemos averiguar a presença ou não dos fungos nas plantas. Aqui, na base das plantas, as gases para oviposição dos insetos adultos, aqui a lavagem das gases para a contagem dos ovos. O que nós observamos como um dos resultados principais, que com as ninfas, após 5, 6 dias, já obtivemos, tanto para ambos os fungos, uma mortalidade de 100%, e para os adultos com 9 e 10 dias. Na etapa 3, o bioensaio a campo com Urocloa rusiziensis, foram plantadas em bandejas de 90 por 70 centímetros. Essas plantas foram adubadas, podadas e após 90 dias, essas bandejas foram levadas para o campo para que elas fossem plantadas. Após a adaptação, elas foram passadas para o chão e as gaiolas foram colocadas, os insetos infestados na infestação artificial. Aqui
aqui a área, né, do experimento. Esses asteriscos aqui são a infestação natural e dentro da gaiola a infestação artificial. Como resultado principal, a mortalidade dos insetos que se alimentaram das plantas introduzidas, as que estiveram dentro das gaiolas, foi 4,7 vezes maior para as sementes tratadas do que para aquelas que não foram tratadas com o tratamento. 75% de todos os insetos amostrados estavam presentes no tratamento controle. Aqui, os fungos estavam presentes em 53% das ninfas mortas por Fusarium multíceps e Metarrhiza nisobre, e em 78% e 59% dos adultos, respectivamente. No controle, nenhum fungo apresentou as características dos fungos aplicados e quase 49% dos insetos mortos apresentaram um dos fungos em seus corpos. A porcentagem média nas folhas dos fungos após 120 dias foi satisfatório na casa de vegetação para o Metarrhizium e a campo também com 120 dias, mais de 60% das amostras para ambos os fungos. A pontuação de dano, tanto em casa de vegetação quanto a campo, foram maiores nas plantas controle. Na etapa 4, os bioensaios em casas de vegetação com Piniceto purpureum, os fungos foram reativados, as sementes e as estacas tratadas, as estacas foram secas para que não houvesse contaminação do solo, foram plantadas as sementes e as estacas, e logo após 60 a 90 dias, essas plantas foram infestadas com os insetos, e como os principais resultados, a presença do fungo nas plantas das sementes ou estacas tratadas não tiveram diferença estatísticas entre si, entre os fungos. Na etapa 5, bioensaio a campo com Piniceto purpureum, os fungos foram crescidos em forma sólida no arroz para uma maior quantidade de produção de esporos. Aqui eles estão sendo preparados para a pulverização. Aqui a área de aplicação, a pulverização na base das touceiras, né, com bastante espumas. Aqui na linha de baixo nós já temos, né, alguns insetos mortos, aqui são ninfas e aqui são adultos já infectados. Nós observamos, como resultados, nós observamos que tanto o Fusarium quanto o Metarrhizium, eles diminuíram muito a quantidade de espumas, né, na base das touceiras, e estamos com o artigo já em fase de submissão com resultados desse trabalho. A etapa 6, com bioensaios em casa de vegetação com Cifa flava, nós crescemos os fungos também, tratamos, nós, no caso, pulverizamos as plantas anteriormente, e depois de alguns dias nós infectamos as plantas com a Cifa flava, 10 insetos em cada ponto, isolamos esses pontos e após 30 dias nós coletamos esses saquinhos, né, para fazer a contagem, lavamos para fazer a contagem desses insetos para observar se houve diferença ou não. As plantas que foram tratadas, elas tiveram uma redução de 50% na quantidade de insetos. Na etapa 7 foi realizada a persistência dos fungos, né, do Fusarium e do Metarrhiza ao longo do tempo nos tecidos de Urochloa rusiziensis até 18 meses. Né, nós coletamos, desinfestamos essas amostras e elas estão na fase de análise molecular para as sequências que já estão prontas, foram depositadas no GenBank. Estamos esperando o resultado das outras sequências e estamos já em fase de redação para a submissão de mais um artigo. A etapa 8 é auxílio nos experimentos da equipe
da pesquisa do laboratório. E como conclusão desse pós-doutorado, esta técnica provavelmente não causa interferência na biodiversidade local, não contamina o ambiente, é sustentável e pode gerar um produto final de maior qualidade, sem resíduos tóxicos. Com os resultados obtidos, a possibilidade de desenvolver novas tecnologias de controle que podem ser integradas no manejo das cigarrinhas das pastagens no futuro, amenizando os problemas causados por estes insetos em forrageiras. Como resultados também nós temos um registro de know-how, métodos de propagação de conídeos de fungos entomopatogênios e uso como biopesticida. Tivemos 6 artigos já publicados, um em fase de submissão e um em redação, 10 capítulos de livro. Eu quero agradecer ao CNPq e à FAPEMIG pela bolsa concedida, à Embrapa por permitir que desenvolvêssemos esse trabalho, ao meu supervisor Alexander Machado Awad, ao Tiago Teixeira Rezende, pela grande ajuda e conversas no laboratório, e a toda a equipe, os meninos do laboratório, pela grande ajuda. Muito obrigada.